Então, o objetivo: distinguir os diferentes crimes contra a liberdade sexual, definir o crime de estupro e conhecer os elementos probatórios do crime de estupro, noção de prática pericial e sexologia forense. O que é estupro? Alguém fala pra mim aí. Eles falaram, foi vítima de estupro. Sexual mediante violência, Ação sexual sem consentimento. grave ameaça. Ato sexual mediante violência, grave ameaça. Não. Sem consentimento. Sem consentimento. Sem consentimento. Qual ato sexual? Consumação, né? Consumação carnal. Consumação? Não. Sexual, ato sexual. Qual ato? Foi. O ato sexual. Mas qual tipo? No certo, quem fala comigo o termo certo é conjunção carnal. Conjunção carnal é outro termo. É o livro traz. O que é conjunção carnal? Pode falar. É Tudo sabe, professor. Tudo sabe, Larissa. Tudo sabe. Eu não sei não, que tá cegonha. Eu pensei que ele ia falar, estou com a resposta na ponta da língua. Ó, conjunção carnal, penetração do pênis na vagina. É isso. Beleza? É o mesmo coito, né? Não. E se tiver, se no caso dela ali tiver, ela falou que ela tinha uma fissura anal, né? Então, se tiver a prática de um coito anal, não seria estupro? Ou é estupro também? Mas é conjunção carnal? Sim. Não, eu acabei de falar conjunção carnal, penetração do pênis na vagina. Não, então é outra. Mas isso nasceu Foi isso? Foi. Então não é Mas conjunção é carnal. também. Não, mas é estupro também. É estupro, mas não é conjunção carnal, Sim. tá? Conjunção carnal é exclusivamente penetração do pênis na vagina. Inclusive a definição real é penetração do pênis completo ou incompleto, certo? Ereto ou não. É verdade. Conjunção carnal é penetração do pênis na vagina. Completo ou incompleto. É o que carnal? Conjunção carnal. Não confundam conjugação carnal, tá? De vez em quando eu encontro isso na prova. Conjugação na aula de português. Então, conjunção carnal é a Penetração do pênis na vagina. ereto ou não? Ereto ou não. Completo ou não. Com ejaculação ou não. Acho que tem a definição daqui a pouco aqui. Professor, sexo oral, né? Sexo oral não é conjunção carnal, Não, mas é uma forma de estupro, né? mas pode ser uma sem forma de estupro. consentimento. Professor, qual que é a definição exata de estupro? Vou chegar lá. Daqui a meio slides. Hã? Relação sexual mediante violência ou... É. Então, onde que eu vou achar isso aí? No capítulo 8 do França. No capítulo 8 ele fala de sexologia forense. É um capítulo gigante lá. Então é sério. Oi? Ainda o Código Penal, no artigo 213 a 226, fala o que é estupro. O que são os crimes contra a liberdade sexual. E recentemente, aí tem uns 5 anos, sei lá, tem essa lei aí de importunação sexual. Vale a pena ler também. É coisa pouca. Então, o capítulo 8 do França está lá escrito o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Conceito, as leis, introdução, o objetivo da perícia e por diante. E aí no item 19 tem lá, crime contra a liberdade sexual, estupro, ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, violação sexual mediante fraude, assédio, tem outros inclusive. Beleza? Todos eles são da prova? Sim. É. Mais alguns aí. E aí você coloca lá Código Penal no Google, entra no site lá, Planalto, e vai lá no artigo 213. 213 até o que eu falei? 226. Tá? Estuda por lá, que é melhor. Se vocês forem pegar livro,
Dependendo do livro, o livro é antigo, aí a lei mudou. Tá? Então estuda pelo site, que é atualizado no site. Aquele livro da faculdade, o França, que tem lá o verde, ele já é antigo. O que eu mandei em PDF, ele é novo. Quais são os capítulos ali de novo? Os capítulos aqui é o... Isso aqui tudo, 18, 19, 20. Capítulo 8. Mas não é só isso não, tem mais depois. Sempre tem. Sempre tem. Beleza, então vocês vão ter que responder o quê? A diferença de conjunção carnal e de prática libidinosa. É qual mesmo? Me digam. Conversão. Conjunção carnal, Conjunção carnal é penetração do pênis na vagina. Seja completo ou incompleto, né? Que você ia falar? ereção anal. Com ereção ou não, com ejaculação ou não. E a prática libidinosa é o quê? Não sei, mas é. Ato realizado mediante agressão ou... Não. Prática libidinosa não é relacionada à agressão, não. Mas se for violenta, pode ser um estupro, de fato. Mas a prática em si, assim como a conjunção carnal ali, ó. Sem consentimento. Sem consentimento. Não, porque, olha só, Ela sem consentimento. conjunção carnal, penetração de pênis na vagina. Pode ser consentido ou não. Eu não estou falando ainda de estupro. Estou falando somente da definição do termo. Então, conjunção carnal, se for mediante violência, aí é estupro. Mas se for no love, aí não é nada, é consentido. Então, a prática libidinosa é qualquer ato sexual diverso de uma conjunção carnal. Então, sexo oral, o sexo anal, até beijo mais lascivo, né, que chama, até aqueles beijos mais intensos, agarrar, passar a mão, aquilo tudo. Isso aí é a prática libidinosa. Então, de vez em quando chega no ao ML, para a gente fazer o exame de conjunção carnal em homem. É possível? Não, carnal não. Não, né? Não é penetração. É penetração de pênis na vagina. Então, Mas pelo... Não, mas não, ele falou que não Aham. é, não. então eu vou fazer o exame nele de quê? De prática libidinosa. Ou por alguém assediou ele de alguma maneira, se for uma criança, assim por diante, ou pelo coito anal até, ou pelo coito oral, não sei. Dependendo do caso que for, certo? Quais os vestígios que eu posso encontrar durante a perícia médica de sexologia forense? Não é? A 2 ali, quais os vestígios? Os dois, pode ser os dois, conjunção ou na prática libidinosa. Vai vestir? Conversa. O sêmen, sim. O que mais? Sangue, Machucados. machucados, pode também. Em outros locais, né? Punho, coxa. Oi? Dependendo do ímã que ela tiver, vai estar cuidado. O ímã é de grande valia para a gente observar o ímã, se teve lesão ou não, né? Somente se a pessoa for virgem, né? Ou então se for uma criança, né? Porque se eu tiver uma lesão, uma ruptura já no ímã antiga, numa mulher de 40 anos, vamos dizer assim, com 2 filhos, eu não vou dizer se teve ruptura recente ou não. Agora, se for uma criança e tem uma ruptura já cicatrizada, quer dizer que ela teve uma conjunção carnal em algum momento. Não sei quando, mas teve, né? Tipo de ímã, pessoal, tem um livro só falando de tipo de ímã e sobre ímã. É um livro gigante. Imunologia. Eu não vou cobrar isso tudo não, mas no livro vocês vão ver que existem alguns tipos de ímã. Deve ter uns 20 e poucos tipos de ímã, as fotos lá do ímã. Então pode ser que na prova, já adiantando, eu pergunte aí, cite 4 tipos de ímã. Entendeu? 5, sei lá. Um ímã é para cada dia da semana. Não sei, posso perguntar dessa maneira. Sei lá. Entendeu? São vários tipos de ímã. Devemos avaliar se há gravidez ou doença sexual? Sim.
Por quê? Depende também do Porque pode ser tempo, por causa da agressão. Ou da agressão. Os dois, né? Pode ser por causa da agressão e da a gravidez ou a doença, né? É isso? Cara, tem casos que não vai questionar isso. Ah. Vai ser libidinoso, né? É, sempre tem essa pergunta. Na condição Se teve carnal sempre vai, gravidez. sempre vai sim, né? Sempre vão perguntar Sempre isso. vai ser sim, né? Na condição carnal, Sempre vai ser assim o quê? a resposta é deu? Não, Vai ter caso se devemos avaliar a porque gravidez. nem sempre a pessoa vai ficar grávida e nem sempre vai passar a doença. Mas no caso Não, mas a gente dela, não tem que sempre avaliar. ela já não Mas tinha. deve sempre Sempre avaliar. Ai, não. Então a resposta é sempre sim. Preservativo. Ela já não tinha usado preservativo. E foi encontrado Sempre. Porque assim, a pergunta que eu fiz, devemos sempre avaliar gravidez e se tem um ato sexual, se for mulher, sim. Certo? Claro. Mas a pergunta que eu vou avaliar sempre que é mulher, sim. Mas não é sempre que a resposta ela é positiva. Né? Não é sempre que vai ficar grávida, não é sempre que vai passar a doença. Né? Mas a avaliação A sempre avaliação vai ser sempre é feita. feita. Beleza? Sempre é pedido. Sempre é feito. Dependendo do histórico, né? Já teve casos de mulher que chegou lá falando que foi vítima de estupro 7 anos atrás. Eu preciso avaliar gravidez? Não tem motivo, né? DST, no caso IST, eu vou avaliar como? Como é que eu vou saber se foi daquele evento ou se ela pegou depois? Não tem como, né? Difícil. Então acaba ficando sem elementos para responder isso aí. Se a suposta vítima apresentar deficiência mental, o crime muda? Sim. Incapaz. Se for incapaz é pior? Sim, acho que é pior. Não, eu acho que é. Não sei. A pena é maior. A pena é aumentada. A pena é maior. A pena é aumentada, exatamente. Como é que podia incapaz? Se for incapaz, a pena é maior. Pericianda maior do que 14 anos, menor do que 18 anos. Praticou conjunção carnal, consentida. E aí? Maior que 14. Maior que 14. Não é crime. Quem falou que não é? Sim, 14 Ah, anos. não, 14 não é mais. Esse negócio da organização da criança. Não é crime. Só aquelas histórias de a mãe pegar, tipo, aquele homem de 20 anos tá se provando pra minha filha, mas ela vai lá. Se ela for maior que ele vai Mas aí não é. Agora é mais ela Mas depende da pena. Não, isso aqui é menor de 15. Depende de quem, sim. não é crime. Menor, Menor de 15 pra cima, aí tem o consenso da pessoa, tem que ver se foi consentido ou não. Mas Então, se tiver mais do que 14, pelo que falaram, você falou 15, né? Mais do que 14, não seria crime, né? Mas o parceiro deveria ser menor de 18 anos. É crime, mas ela pode dizer que é porque ela quer. isso. Eu já perguntei isso aqui na sala uma vez, eu acho. Qual a idade que a gente... Hã? Não acho isso. Qual a idade que a gente pode dirigir? Pode ser. Qual a idade que a gente pode votar 16. e praticar sexo? 13. 13. Ah, tem cachorro. Bom, acho que as 13. Não tem lei pra isso. 13 anos que já estão grávidas casadas. Ele falou que sai. Já pariu e está casado. Já podemos que ele casa dele. É 13. No hospital. O marido A minha esposa tava no... Cara, peraí. Eles ficaram pensando, né? Na bebida alcoólica, eu posso beber quantos anos? 18? Dirigir com 18. Eu... Só podia fazer A isso. Nazaré, né? A Nazaré, estou fazendo as contas. A minha esposa, ela tava no Cosme Damião, ela fez sala de parto, e aí ajudou depois o acompanhamento, né? E aí chegou lá e a menina tinha uns 11 anos, e aí tava lá com o bebê no colo, aí ela passou e falou, ó, que legal, né? Já tá cuidando da sua irmã. Ela é minha filha. 11 anos. E era com o bebê no colo. E era uma criança de 11 anos que parecia muito mais nova do que 11 anos ainda. Não era aquela criança de 12, de 13, que é uma mulher grande já, não. Era uma criança de 11 anos que parecia uma criança de 9, já com a filha. Então, gente, acima de 14 anos não é crime.
tá? 14 anos completos, desde que seja consentido, não é crime. Se não for consentido, em qualquer idade é crime. Teve até um caso, né, que eu vi, acho que foi no Facebook, porque a mãe, ela fez... Isso é verdade, não? Ela fez barraco no IML lá, porque a filha dela falou que a filha dela tinha 14 anos completo, e a filha dela falou que consentiu, só que estava tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos, né? Só que a mãe queria que fosse, porque ela falou que é só uma criança, não sabe o que está fazendo. Fez o maior barraco, Esse foi maior de idade. ela deve um caso igualzinho na minha cidade. Será que é o mesmo? Mas esse é o Mandinga que cantou. Você mora onde? É de onde? Mirassol. Foi uma cidade que, na verdade, era colega de escola. Aí minha mãe ficou chocada, porque viu a mãe dela delegacia. Isso aí acontece frequentemente aqui no IML. A gente está lá no IML de plantão, aí chega a mãe com os pais falando assim, eu quero saber se ela é virgem. A pergunta é saber se é virgem. Perder a virgindade não é crime, né? Não. Abaixo de 14 anos é, mas acima de 14 anos não é crime. Não, 14 anos completos. Se fez 14 anos no dia do aniversário da pessoa, já não é crime. Abaixo de 14, ou seja, Um dia antes. 13 anos incompletos, inteiro, né? Na verdade, é crime ainda. E aí chega lá e discussão, aí a moça fala o seguinte, eu não quero fazer o exame. E eu falo o quê? Você não precisa fazer o exame. Não precisa fazer o exame. Aí o pai fica, não, mas eu quero que faça. Mesmo se for menor, né? Não, então, acima de 14 anos, eu aviso, você não tem obrigação de fazer o exame. Você não precisa fazer o exame. Tá? Se você não quiser fazer, não tem nada. Ah, mas veio para saber se é virgem. Pois é, mãe. Não precisa. Não precisa. Eu faço histórico e falo que o exame não foi feito e mando embora. E ela relatando que é consentido. Se ela relatar que não é consentido, aí não, é diferente. Abaixo de 14 anos é crime. Certo? Mas chega às vezes mulheres com 13 anos maior do que eu. E aí como é que eu vou segurar uma pessoa dessa para fazer o exame, sem querer? Eu não vou segurar. Mas criança, como é que segura? Chama a mão. Criancinha, bebê, beleza, Não, mas segura ali, 12 2 anos, 5 anos, segura. De 12 segura. Com 12 anos tu faz o quê? Passa um rasteiro? Essa é a minha pergunta. Pois é, o que eu faço? A menina fica de 12 anos, não quero fazer, e é crime. Mesmo ela querendo, consentido, o fato que ela teve lá, da condição carnal, a prática libidinosa, é crime. Então, eu preciso fazer o exame, mas eu não vou agarrar a pessoa, colocar na maca à força, porque vai ser uma agressão ainda maior, não é? O que você faria, já que você levantou a mão? Ah, não, é uma questão. Mas quem faz pergunta aqui sou eu. E parceiro for menor de idade, Mesmo se ele for menor. mesmo se ele for menor de idade, Tem que fazer exame. criança 12. A diferença é que ele vai ser inimputável, né? Ou semi-imputável. O delegado que vai ver isso. Mas a gente faz o exame. Pergunta. Assim, a gente sabe que essas crianças hoje em dia estão muito evoluídas, né? Tá. E se for 2 crianças de 13 anos? Vocês viram no jornal esses dias que a juíza não autorizou o aborto de uma criança? Viu? A outra criança, o pai era menor também. Era. Ou seja, ela tinha 12 e ele tinha 13. E aí? 12 crianças cuidando de uma criança. Pois é, e aí? Os dois eram menores. Pergunta pra ver se sabe. Hã? Pergunta pra ver se sabe. Não, é porque saiu na mídia que a criança foi estuprada, uma mídia. Não estou falando que é errado, ela foi realmente vítima de estupro. Mas a criança que cometeu o estupro foi vítima também de estupro. Pega mesmo que esse sentido, tem 13 anos Não é? também. O pai da criança também foi vítima de estupro. Também. Porque o fato de ter o estupro não é só em mulher, em homem também. Então, quando chega crianças com essa idade, com 12 anos no ML, eu falo assim, olha, mãe, pai, converse aí com ela, a gente precisa fazer o exame, daqui a pouco eu volto. Vou lá no repouso, vou fazer outros exames e fica lá conversando.
Vê se consegue fazer. Eu nunca fiz, aliás, eu nunca liberei uma pessoa sem fazer o exame. Sempre que eu faço isso para conversar, fico lá conversando, explicando, a pessoa aceita fazer. Agora, se for acima de 14 anos, eu não posso não. Nada. Eu falo que não preciso fazer o exame e dou um abraço e vou embora. Já aconteceu o caso comigo. Eu estava de plantão um dia, chegou uma menina de 13 anos e ela falou o seguinte: eu estava lá na Estrada de Ferro junto com a minha amiga e o cara me ofereceu R$50 para eu fazer sexo com ele lá no mato. 13 anos. Aí eu falei: e aí, o que aconteceu? E aí ele não me pagou. A queixa dela era essa. Esse é o problema. Aí eu falei: mas é só... Mas aí o delegado pediu pra você vir aqui por causa disso. Aí foi, ele não me pagou. Eu sei quem é, tá aqui o telefone dele, eu conheci ele, tá aqui, ó. Ou seja, ela se lascou, velho. Se lascou. E aí eu falei: mas você teve relação com outras pessoas? Já, ela tive, várias vezes. Ela tinha relação há anos já. Há anos, com 13 anos. Há anos. Ué, 5 anos, gente, que é isso? E aí, aquela relação, ela foi fazer uma queixa, uma ocorrência policial, porque o cara enganou ela. Não foi porque foi vítima de estupro. Porque não pagou. Sai do carro. Aí o delegado abriu a ocorrência. O delegado abriu a ocorrência como estupro de vulnerável. Essa é a palavra. Quando é incapaz. Vulnerável. Então, estupro de vulnerável, a pena é maior, independente se a pessoa quiser ou não. Entendeu? Nesse caso, eu fiz o exame, deu positivo o exame, ruptura do ímen, presença de PSA e outras coisas que tinha. Solicitei o exame e fez, deu positivo. Se lascou, você O cara se lascou. Se lascou. Certo? A vítima com idade menor de 18 anos e maior do que 14 anos, é o item 7 ali, tá? Tem um agravante também, desde que não seja consentido. Por isso eu coloquei ali vítima, tá? Então, se a pessoa tem essa idade aí, acima de 14 e menor do que 18, tem um agravamento também dessa pena. A pena também é pior. Abaixo de 14 é pior. Acima de 14 é menos pior. E acima de 18, menos pior ainda. Entendeu? Entendeu, né? Pulou os dedos aqui na hora de... Pulou os dedos? É só ir subir na idade, né? Abaixo de 14, a pena é maior. Entre 14 e 18, ela é menor. E acima de 18 é menor ainda. Tá? Quando a vítima, por alguma razão, não consegue oferecer resistência, existe um agravante? Me dá um exemplo aí. O do caso. Dopada, amarrada, né? Tem um caso, tem até um vídeo que circulou aí nos grupos de medicina legal, da mulher que encheu a cara, caiu na rua, os amigos ajudaram ela, colocaram ela lá, falaram: deixa ela aí, tá de boa. E foi, saiu embora. Passou o cara na rua, tirou a roupa dela, cometeu conjunção carnal e foi embora. Filmado. Mas calma aí, eu Câmera de segurança. Tava bêbado. Nem sabe o que aconteceu. Que amigos aí. Então, quando por algum motivo a pessoa não consegue oferecer resistência, tem um agravamento da pena, sim. Tem um agravamento da pena. Oi? Não, eu digo assim, quando ela não pode oferecer resistência, ou ela está amarrada, ou ela está dopada, ou ela está em coma, ou é um idoso que está acamado. Esse caso do médico, se ela oferecer, brigar, a pena é de estupro normal. Agora, se ela não oferecer resistência por algum motivo, aí tem um agravamento, a pena é pior, tá? Não estou dizendo que a pena é menos pior se ela oferecer, ela brigar, não é isso não. A pena já existe.
Aí eu coloquei, né? O texto de medicina legal refere ao papel da perícia. Informar é examinar e relatar os fatos de interesse num processo. É citada a frase em latim visio in repeto. Inclusive, caiu na prova isso, né? Eles perguntaram o que é. Que significa ver e repetir. Estava lá na aula de documentos médicos legais. Ou visto e referido. Dizem que é feito isso, está concluída a perícia. Porém, a função da perícia vai muito além disso. Vai além do ver e repetir. Não adianta nada eu ver o M rompido e eu não sei se aquilo é uma ruptura iminal, se realmente existe aquela ruptura. Se eu vejo uma fissura e se eu posso relacionar aquilo com um coito anal. Então não basta eu ver. Eu tenho que ver, relatar, analisar se aquilo ali é realmente vítima de estupro ou não, fazer o laudo, não é nem fazer o laudo, é me fazer compreender o laudo, é isso, e mandar para o delegado. Na Bahia aconteceu um caso de uma criança que foi no hospital infantil lá e o médico falou que a criança tinha sido vítima de estupro. O pai era o suspeito. A criança passou o final de semana com o pai, chegou com a mãe com uma dor na vagina e sangramento e edema. A mãe ficou muito puta, levou no pronto-socorro infantil lá, o médico avaliou e falou, é estupro. O MR foi acionado para avaliar, o cara foi preso, ele ficou preso, era um feriadão, sexta, só foi solto na segunda, seria solto, né? Chegou no MR no sábado, o médico legista avaliou e falou, isso aqui é uma vulvovaginose, tem nada a ver com estupro. A informação que chegou na cadeia que era vítima de estupro, ele foi morto lá dentro. Ele ia ser solto na segunda, né? Mas a informação não chegou lá. Então, a responsabilidade que o médico que falou isso lá no pronto-socorro que foi estupro, olha isso, gente. É uma informação que você não pode falar assim sem ter certeza. E mesmo que se for, possivelmente sim, né? Mas mesmo se for estupro, não é informação que você está divulgando. Não é. Certo? E aí, isso não é só relacionado à vítima de estupro. É a lesão corporal, é outras coisas também. Chega no hospital, você fala que essa criança foi vítima de maus tratos. E às vezes não é. Entendeu? Às vezes ela caiu, bateu. Então, a informação que vocês vão afirmar, ela tem muito valor. Os alvos do exame pericial: vestígio de condição carnal e ou de outros atos libidinosos praticados contra a vontade da vítima. Os vestígios do emprego de violência. Quando eu falo emprego de violência, o artigo 213, que é a definição de estupro, ele fala o que aí? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que ele pratique condição carnal ou outros atos libidinosos. Quando ele fala violência, é o que? É porrada mesmo, segurar, bater, certo? E grave ameaça, que está ali, ó, a grave ameaça não pode ser empregada para constranger, que pode ser empregada para constranger a vítima, não deixa vestígios. Então o cara com a arma na cabeça fala assim, cara, tira a roupa, senão eu te mato. É uma grave ameaça, né? E não vai deixar vestígio nenhum. Eu não vou conseguir ver nada. Mas é uma grave ameaça. Então, às vezes, essa ameaça eu não vou conseguir fazer o exame no ML, mas a pessoa relata e eu escrevo. Beleza? Tem um caso que chegou com o professor Eliu até. Deixa eu ver se o próximo slide aqui. Deixa eu só falar da definição, depois a gente continua. Lê pra gente alguém aí. Em geral, entende-se por ato libidinoso toda prática que tem por
qual pode traduzir-se algumas vezes em transtorno da preferência sexual. É tudo? Pode ler tudo, por favor. Além dele girar em torno da esfera sexual, deve ser indiscutivelmente obsceno e lesivo ao tom mínimo. O ato libidinoso, além da conjunção carnal, manifesta-se nas mais variadas situações. No coito ectópico, na masturbação, nos toques e a palpadela de mamas, coxas e vagina, na palpação de nádegas, na contemplação lasciva, nos contatos voluptuosos de forma constrangedora. Eita, esse nome do Facebook. Então assim, a prática libidinosa é o termo geral. Dentro da prática libidinosa existe a conjunção. Porque a conjunção carnal não deixa de ser uma prática libidinosa, que vai satisfazer a lascívia, o desejo, assim por diante. Mas a conjunção carnal em si é só para a penetração do pênis na vagina. Na última linha ali, ele fala o seguinte: então se eu passar a mão, lembra carnaval, fora de época, né? Acontece muito isso, né? Os caras passando, a mulher passando, daqui a pouco uma mão na bunda, pum. Mulher sabe da vida. É prática libidinosa isso aí. É estupro. É estupro. Estupro. Tá ali, ó. Nos toques, a papadelas de mama, coxa e vagina. Isso aqui vai até além. Eu não concordo não com isso aqui, ó. Na contemplação lascívia. O que é isso? Sim. É a mulher passar e o cara fala, e lá em casa. Certo. Segundo a doutrina, algumas pessoas pensam é aquele que o cara seca, sabe? Chega a dar sabe? Passando contemplação lascívia. Então, para alguns autores, até isso seria estupro. E professor, Oi. como é que nesse caso aí passar a mão e tal, Como é que prova? Não prova. A não ser que alguém viu, outra pessoa viu, ou então filmou, tirou foto, passar na câmera. Tem um vídeo que acontece de uma mulher que está tomando café numa lanchonete, já viu isso? Aí o cara passa e passa a mão na coxa dela. Cara, ela dá um mata-leão nele, joga ele no chão. É muito bom esse vídeo. Dá porrada nele, ele fica lá assim, né? Todo. É estúpido. Eu vi um vídeo bizarro da mulher abrindo a porta de uma loja da casa dela, um cara chega atrás, bate uma goza nela e sai, ela nem vê, tipo, ela vê um negócio assim, aí ela olha e tipo, não tem mais ninguém atrás. Esses caras são Bizarro. comuns Muito em bizarro. metrô e ônibus. Isso, não, É comum. Fala. Mas esse é um comentário. Quem ia falar aí? Fala. Volta. Teve um caso com uma menina da minha turma da escola. Rapaz, essa cidade aí. Ave Maria. Gente, é. Mirassol? É. Pois é. Mirassol. Caralho. Mirassol tá virando noite. Quem fazia isso pra fazer? Mas enfim, essa menina, ela já ficava com esse cara, na época eu acho que a gente deveria ter uns 15 anos com ele. E ele era mais velho, ia fazer faculdade. Aí eu lembro que a gente estava na festa de Ano Novo. E aí passou uns dias, quando voltou as aulas da escola, ela contou o que tinha acontecido. Ela foi pra casa dele e eles fizeram sexo. Só que aí, menos de 30 minutos, ele quis de novo e ela não quis. E aí ele forçou ela. No caso, ele ameaçou ela de postar as fotos dela, fazer um monte de coisa. Nesse caso, ele ameaçou ela e ela não quis. Ela não queria, ela ficou bem certinho pra ele de que ela não queria. Entra como grave ameaça, porque o senhor deu a opção da arma, né? No caso, ele também ameaçou ela. Ele ameaçou falando que ia postar as fotos. Isso. Não é grave ameaça. Ela tem escolha. Ofereceu a vida. Ela tem escolha. Então, Agora. só se ameaçasse a vida dela? Isso foi há quanto tempo atrás? 5 anos. 5 anos. Há 5 anos já tinha a lei Carolina Dickmann, que fala sobre postar fotos. E entra naqueles artigos que eu pedi para vocês lerem, entre 213 a 226, ele entra lá, falando da exibição de imagem,
postar fotos, tem uma pena para isso. É outra pena, certo? Então, assim, ela tinha o direito de escolha, nesse caso, de fazer ou não. A história que eu ia contar do LU era exatamente assim. O que aconteceu? Chegou com ele uma moça lá no IML e tava numa festa, o cara e a mulher, na boa, uma festa um pouco longe da cidade, afastado. E aí ele falou, vamos comigo? Aí ela, bora. Eu te dou carona. Aí ela aceitou, chegou no meio do caminho, ele parou a moto e falou assim, ó, eu só vou te levar em casa se você fizer sexo comigo. É o famoso ou dá ou desce, né? E ela fez isso. Aí ela fez sexo com ele, fez uma ocorrência policial e foi no ML. Existe crime aí? Não. Foi consciente. Não foi crime. Foi consentido. Era só desejo. Ela consentiu. Foi um acordo. Foi um acordo, não foi crime. Ela tinha a opção de falar assim, então vai-te embora, cara, eu vou ficar aqui. Entendeu? Então, assim, a grave ameaça, no entendimento, é risco de vida mesmo, ou de ter uma lesão. Vou cortar sua perna, cortar seu braço, vou matar sua irmã, seu filho, assim por diante. É ameaçar realmente, é ameaça grave. Então, ou você fica comigo, ou eu falo para os seus pais que você saiu na festa, que você não é mais virgem. Sei lá, uma coisa assim, entendeu? Então isso não é ameaça grave. Você pode assumir as consequências disso, mas aí é o direito de escolha seu. O que você vai querer? A ameaça grave não tem. Não tem escolha, né? É uma coisa que. Não, você até tem direito de escolha, né? Se alguém falar assim, vou matar sua amiga se você não tiver renda. Aí tu escolhe, mata ela. Aí tudo bem, né? É uma escolha sua. Mas é uma ameaça grave. Não, eu perguntei, porque assim, vocês falam da minha cidade, mas tem muitos casos que você só não sabe. Às vezes Claro. Tem muita. Em todo lugar tem. Mulher não conta. Em todo lugar tem. Que só surge quando uma É porque o pessoal lá fofoca mais, só isso. Né? Fala, quer falar? Falando assim, que só surge o agressor quando um toma coragem. Ó, aconteceu outra história aqui comigo, que chegou comigo aqui no plantão, da mulher que morava em Abunã. Ela chegou ao ML com a filha, acho que era 13 anos. E aí a história é que a filha tinha um namorado e a mãe sabia. Aí a filha foi no posto de saúde consultar com a mãe. E aí a médica lá no posto falou assim, mas como assim? Ela já tem relação? Aí a mãe falou, tem. Ela vive com o namorado dela lá em casa, tal, todo. Não, mas isso é crime. Não pode ter relação. Ela não sabia. Zona rural, era Abunã, mas era linha rural, um sítio. Ela não sabia. Por quê? É prática que vai de uma geração para outra. E aí ela falou, ó, a senhora vai ter que fazer uma ocorrência policial. Se a senhora não fizer, eu faço. Aí ela foi na polícia, com medo, né? Fez a ocorrência, chegou na ML. Aí a mãe falou pra mim, mas é o namorado dela há anos. Inclusive ele que banca lá em casa, ele paga tudo. Ele que mantém a família. Quantos anos tem? Não, era velho já, com 40 anos, sei lá. E a filha de 13? E aí fica naquela, né? Não deixa de ser crime. Fiz o exame, fiz a coleta de material, fiz tudo, mas não deixa de ser crime. Fala que foi em Viena. Aquele caso de uma mulher esfaqueada na estrada do japonês, mais de 20 e poucos esfacados aqui, você lembra? 7 anos, 8 anos atrás, acho que mais. Não lembro desse caso. Não, né? Não. Conta aí a história, qual que é a história? Era uma menina que a madrasta dela usava dela por anos, só que ninguém sabia. Aí a mãe dela começou a desconfiar e deixou uma câmera. E a mãe dela? Não sei, esse vídeo vazou. Vazou na cidade inteira. O cara foi pra casa, amarrou uma corda no pescoço, em cima do bloco, está toda a ponte. Ela sofreu por anos. Eu era pequena, acho que ela deve ser uns 3 anos mais velha que eu.
No Se máximo ela tinha uns 14. Mas quem se matou foi a mulher ou o cara? A mulher tem culpa Do quê? do crime dele ter se matado? Não. Nada? Nada. Porque ela que explanou o vídeo, né? Mas seria alguma coisa. Espalhar o vídeo. Espalhar o vídeo não pode, mesmo Ele se sendo. matou por causa disso. Existe lei para isso, né? Espalhar o vídeo de menor de idade, fazendo sexo, ou que a pessoa não autorize, é crime também. Mas. Mas foi ela que espalhou a mulher? Não, eu não lembro. Só lembro que Mas no caso desse que a mulher espalhou, ela teria uma parcial culpa no suicídio dele? Cara, é difícil comprovar isso. Né? É difícil comprovar porque o juiz vai entender o seguinte: ele que cometeu o crime, né? Ele assumiu o risco, né? Você sei que, tipo assim, na época eles eram uma família difícil. Morreu. O cara era muito bonito. A mãe dela, tipo assim, era uma família que você nunca iria achar que acontecia uma coisa dessa dentro de casa, sabe? Mas tu sabe que os maiores casos que acontecem de vítima de estupro, de prática libidinosa, é no seio familiar. Né? É tio, é amigo, é vizinho, é alguém ali de perto. Por quê? É gente que tem confiança. É gente que a pessoa sai e deixa a pessoa cuidando. Entendeu? Então, dificilmente vai ter um caso desse aí que o Icaro falou, que a pessoa chega lá, invade a casa da pessoa e faz isso. Essas são as exceções. Que a pessoa ameaça com faca, com tudo. A maioria não, a maioria é aquela pessoa ali que vai fazendo isso de vez em quando, passa a mão e assim por diante, né? Condição carnal, definição. Pode ler, Luiz. Entendimento sobre conjunção carnal. O entendimento sobre conjunção carnal continua o mesmo, como sendo a introdução completa e incompleta do limite da cavidade vaginal, ocorrendo ou não ejaculação, não se tendo como tal a cópula, vestibular ou ovular, nem coitoral ou não. A cópula vestibular ou ovular é a famosa sarrada, né? A sarrada não configura condição carnal. Condição carnal é penetração. Então a sarrada seria a prática libidinosa. Beleza? Tiraram foto? Sim. Beleza. Hoje foi rapidão, né? Eu me lembro, só por 1 hora e 10. Mas era pra prova. Vamos falar de mais. Ai, vou tirar foto disso, espero. Professor. Filtrar o quê? Filtrar esse cabelo não, eu tô chegando. Tem. Estuda só o que vai cair. Fala aí pra gente que você vai colocar na prova. Peraí, professor, não vou dar essa aí não. Ó, capítulo 8, o principal é o que ele fala do artigo 213 a 226. Que ele fala do estupro, da prática libidinosa. Aí lá tu vai ver também os tipos de ímen, fissura, Hagad, outras coisas do coito anal. Tu vai ver presenças de vestígios. Isso é importante, certo? O capítulo 19, aliás, o 20 dele ali não é muito importante não. Ele fala um pouco sobre a lei aqui também. E aí, nessa N, tem a única atividade do ano que eu peço à sala, vocês vão apresentar uma coisa. Tá? Teatro? Não, vou brincar, fica nossa, imagina já falou disso, pelo amor de Deus. É porque lá em Mirassol, né? Caralho, pera aí. Não, vai ser o seguinte, lá no capítulo 8 também tem as chamadas parafilias. São 37 parafilias, se não me engano. Zoofilia, necrofilia, é horrível. Tem várias. Algumas são crimes, outras são, na verdade, desejos de uma pessoa, certo? E assim por diante. Então o crime é essa daí, né? Necrofilia, zoofilia, crime, certo? Pedofilia não é tipificado nesse termo, né? Pedofilia, mas é crime. Outras não, por exemplo, voyeurismo. O que é isso? Espiar a pessoa fazendo sexo. Lá no livro fala isso. Isso já não é crime, é um desejo. Então vocês vão ler depois lá e vão falar o seguinte: mas isso aqui, ele está falando que é parafilia, que é crime? Não, não é crime.
Ele está falando que são desejos que a pessoa tem de forma diferente. Então, eu vou dividir a sala em grupos. São quantos grupos na sala? 7? 7. Quando é que dá? 37 dividido por 7 aí? Deixa eu fazer pra você. Eu já tenho uns grupos na sala, professor, de sempre. São 7 grupos, professor. 5. Então pronto, fica 6 temas aí, ou 5 ou 6 temas para cada grupo, que eu vou dividir depois. E aí o grupo inteiro vai ler e eu vou escolher alguém do grupo para apresentar na hora. Tá? Ai, que delícia. Tá. Tem que ficar fazendo. É, alguém na hora, né? Tem que trabalhar na próxima Ou seja, Eu vou passar na todo próxima estuda aula. do grupo. Eu vou passar na próxima aula ainda para apresentar na outra semana. Beleza? Mas estudem esse capítulo aí para poder na próxima aula a gente começar a discutir. Deixa eu fazer a chamada. Capítulo 8. Esse capítulo grande. Demorou mais o quê? Deixa eu ler o capítulo do documento médico. Documento médico? É muito documento, né? É muito grande pra mim. Não. Depende, né? O que é Pode grande? vir. Comparado com o Budman, ele é tranquilo. Um capítulo. É. Comparado com. O capítulo 2 da também Já era estava servido. É. O Seves. Com Robbins. A história do Robin Stein, velho. Foda. Eu contei a história aqui já, né? Não. A menina ficou de exame final. Aí foi falar com o professor, onde que eu acho a matéria do senhor? Aí ele falou, Robin Stein. Ela como é que escreve? Robin Stein.